todos bem-vindos, em nome de Jesus. Convido você a ficar em pé para nós fazermos essa oração. Oração inicial. Nós estamos em um momento festivo da igreja em relação ao simbologia aniversário, comemoração de tudo que Deus tem feito, realizado durante esse período, esses 5 anos. Nós estamos aqui graças ao Senhor por isso e queremos agradecer em oração, agradecer pela vida de cada pessoa que tem entrado até aqui, tem estado aqui. Que Deus seja louvado. Nós louvamos o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar, amados. Pai amado, no nome de Jesus, nesse momento nós louvamos o Teu nome. Nós exaltamos o Senhor, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Nesse momento nós estamos aqui, Senhor, quanto igreja, reunidos, Senhor, para glorificar o Teu nome, para bendizer, Senhor, o Teu nome. Nós sabemos, Deus, que Tu tens feito coisas grandiosas neste lugar, em cada vida, Senhor, em cada família, em cada pessoa. E por isso, Pai, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom. E só o Senhor tem poder de salvar, Pai. Poder de libertar, o poder de curar, o poder de transformar. Por isso, Senhor, toda a glória, toda a honra, Senhor, todo o louvor seja dado ao Senhor. Nós te entregamos, Senhor, nessa noite, a nossa adoração, a nossa gratidão. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar em cada coração. Que o Teu Espírito Santo venha usar, Senhor, cada pessoa aqui como instrumento Teu, Senhor, para manifestar o Teu reino em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa fazer a Tua vontade. Nós queremos declarar, Pai, que venha a nós o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, na terra como no céu, em nome de Jesus. A palavra de Deus, no Salmo 30, versículo 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, e é nele que nós temos colocado a nossa confiança. A palavra de Deus fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória. Que você não permita que alguma coisa tire a sua atenção, tire o seu foco, lhe distraia nesse lugar, mas que você possa expressar a tua adoração a Deus, porque Ele está aqui. Amém? Louvado seja o Senhor. Convido vocês a fazerem uma leitura, por favor. Gostaria que o Manuel colocasse na tela o livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13. Por favor. Esse texto ele tem um título, e o nome do título é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. O livro de Colossenses fala quase que exclusivamente da graça do sacrifício de Jesus e todos os benefícios que Ele traz para a nossa vida, a nossa caminhada como cristãos. Verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam sequer os principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas no mundo, todas as coisas que existem, refletem a graça e a misericórdia do Senhor, a sua imagem, e que nós possamos, e eu oro para que nós possamos
possamos olhar para todas as coisas, sejam para as coisas tristes, sejam para os momentos de felicidade, e ver a misericórdia do Senhor atuando sobre nossas vidas. Recentemente, nosso pastor perdeu o seu único irmão e em comoção à igreja, nós vimos o quanto que todos choraram junto com ele. E apesar de um momento de tristeza, vemos a graça do Senhor sobre nós e sobre a vida do pastor, a ponto de que porque ele pôde compartilhar com todos uma dor que ele sentiu. E isso é a graça de Deus atuando nas nossas vidas. Que possamos olhar para todas as coisas e ver o Senhor atuando em graça e majestade.
é ver Deus nas lutas também. A resistência de Faraó para libertar o povo, para ele dizer quem era o Deus daquele povo. É ver Deus em tudo. Mas o nosso Deus é o Deus que nos protege, que nos dá o escape, que chega na hora certa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer nessa noite ouvir a tua voz. Ele não quer uma igreja calada, uma igreja silenciosa. Mas eu não estou falando desse templo, não. Eu estou falando de igreja. Igreja, você é igreja. Ele quer ouvir a tua voz. Aonde está doendo? O que você está precisando? Satanás tenta todo tipo de estratégia para nos envergonhar, para envergonhar o povo de Deus. Mas Deus é aquele que sustenta e diz: eu estou contigo.
O Deus que derruba as muralhas das velhas, o mesmo que brada do ar. Você vai tocar agora em um lugar que você está precisando de uma cura. O Deus que eu sinto é o Deus que ressuscitou mortos, que curou uma mulher que estava há 12 anos sangrando. É o mesmo Deus que foi lá na casa de Jairo e ressuscitou a menina. Esse é o seu Deus. Coloque agora a mão onde você precisa de cura, onde você precisa de milagre. O Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, está aqui agora. Deus, em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro agora sobre a tua autoridade. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus. Cura, Senhor. Em nome de Jesus. Não para que homens sejam glorificados, mas para que o seu nome, Senhor, continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Você vai declarar a sua bênção sem medo. Aquele que acalma o vento, aquele que está aqui, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da Jérico faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do ar. Não temas, só contigo. Deus está. Um sorriso. Ele abriu o nome de meu lar. Muitas fontes em meu deserto. Nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz. Deus tira esta livramento. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Quantos querem celebrar o Senhor aqui? Então manda um grito de glória para o Senhor, porque você veio de casa para entregar o seu melhor culto ao Senhor. Então vamos celebrar o Senhor com alegria. Abre a tua boca e manda a glória para o céu, manda a glória para o céu, porque Ele veio aqui para ouvir a tua voz. Vamos lá, vamos lá! Aleluia! Nós estamos aqui, não sei.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Alguém esqueceu o celular no banheiro, está ali com a irmã Sandra. Faz assim, irmã Sandra, que ele conhece. Tá? Pode pegar com ela. Nesse momento eu quero chamar aqui as crianças e a Daiane, o grupo que vai estar trabalhando nessa noite, servindo. Qual a idade, Daiane? A partir de que idade alguém me informa? Até 12? 4 a 12? 4 a 12, pode vir. Hoje pode, né? Hoje pode. Vem 4 a 12, pode vir. Agora já comi. Pode vir, crianças, venham. Nós vamos ter um momento especial com as crianças. Tem uma equipe aí preparada para ministrar na vida de vocês. Convidar a Daiane aqui para fazer a sua oração. Pai do Senhor, crianças. Pai do Senhor, crianças adultas. Pai do Senhor, crianção. Pai do Senhor, crianças. As crianças são mais animadas que os adultos, né? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor está nos oportunizando para aprender mais a Tua palavra, Senhor. Pai, use cada ministração nesta noite, Senhor. Plante uma sementinha em cada coração, Pai. Olha para cada criança, que ela sendo cheia do Teu Espírito Santo, que ela se derrame na Tua presença, Senhor. Que ela tenha o prazer de estar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra em cada coração, Senhor. Hoje nós estaremos direcionando para a Tua glória, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Hoje o pastor Beto vai estar ministrando lá, né? Amém, glória a Deus. E eu quero chamar aqui a mãe da pastora Meire, irmã Marina. Vem aqui, por favor, querida. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, aplaude o Senhor. Porque essa aqui é a mulher que ora. A mulher que ora que tem suas orações respondidas. Amém? Irmã, quem não conhece aqui a irmã, a irmã Marina, a mãe da pastora Meire, vó do Hugo, do Cacá, e uma mulher muito abençoada. Amém? E a palavra de Deus fala que, como nós somos consolados, nós também consolamos, né, irmã? Eu estava pensando em uma pessoa que passou por isso recentemente, quando ela veio, o Espírito Santo me lembrou. Então, tem algumas pessoas que estão passando por um momento assim de luto, né? Ainda estão com o coração doloroso, como o nosso pastor Roberto. E algumas pessoas aqui na igreja do Fundo, né, que a mãe dele faleceu há pouco tempo, tem o primo dele, e os familiares. Eu gostaria que a senhora fizesse uma oração por eles, irmão. Amém? Abençoando. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelos irmãos que estão lutados, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te rendemos graças, Pai, neste momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, no teu santo nome, para te exaltar, para te glorificar, para te bendizer, Pai, para fazer notório as tuas obras de salvação. Mas, Senhor da glória, neste momento especial, Senhor, nós te apresentamos as famílias que estão enlutadas, que estão aqui, mas que estão com seu coração enlutado, Pai. Aleluia! Mas tu és o consolador, Senhor. A tua palavra diz que o Espírito Santo é nosso
Eu vi ele logo no início, tá aqui, tá cá? Não tá? Tá de plantão. Tá bom, quero chamar a pastora Meire aqui. Nossa pregadora da noite. E a Nicole, futura nora, ela está abençoando a pastora aqui, orando por ela. Representando essa nova geração, né? Geração de força, dando força à pastora nesse momento, né, pastora? Para a glória do Senhor. E a Nicole é uma intercessora, viu? A Nicole é uma intercessora. Eu convido vocês a atacarem de pedra, para a gente consolar todos juntos, por favor. Em reverência à presença do Senhor, que possamos fechar nossos olhos e orar todos juntos. Senhor Deus e Pai, te apresentamos a vida da pastora Meire. Em nome de Jesus, te pedimos para que o teu Espírito Santo, Senhor, venha se faça presente nesse lugar. Em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, se assentar no trono que é teu por direito, Senhor. Que venha destronar, Senhor, todos os demônios, todos os espíritos malignos, Senhor, que tentam, Senhor, se apossar daquilo que te pertence, Senhor, das vidas dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, possa usar a tua filha, Senhor, dê para ela, Senhor, as palavras certas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha usá-la, Senhor, com poder e autoridade, Senhor. Cobre ela e a sua família, Senhor, com o teu sangue, Senhor, protegendo, Senhor, de toda a armadilha do inimigo, Senhor. Tira todo o embaraço, em nome de Jesus, para que o teu nome, Senhor, venha a ser exaltado e que o homem, Senhor, venha, Senhor, diminuir cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, te exaltamos. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Graças a paz, queridos. Boa noite. Só explicando, né? O Alberto, nós estaremos inclusive hoje pregando juntos, nessa data tão especial, que é os 5 anos do Ministério Restaurando Famílias. Mas o Alberto precisou viajar para enterrar o seu irmão, né? Que partiu do Senhor, descansou no Senhor. E isso é motivo de gratidão a Deus. Eu já tive a missão de entregar essa notícia para o Alberto algumas vezes, né? Quem conhece o testemunho dele sabe a história da família dele. E esse irmão dele estava bem dodói, né? Nós chegamos aí alguns dias atrás, lá em João Pessoa, com ele. E aí, quando foi terça-feira, nós fomos jantar, encontramos inclusive Ismael e Maiara lá. E aí ele disse: amor, eu acho que eu preciso ir, eu vou domingo. Eu disse: tá, se é para ti ir, vai hoje. Não deixa para domingo, porque o quadro já estava bem complicado mesmo. E aí nós chegamos em casa e ele ligou para a Luane, acho que a Luane já estava até dormindo. E aí, eu acredito que enquanto a passagem estava sendo comprada, ele partiu. Porque depois que comprou a passagem, ele foi arrumar a mala e eu recebi a mensagem, né, de que o João já tinha descansado. E aí eu entrei no quarto e eu disse: amor, aí eu entrei no quarto e não consegui falar. Ele arrumando a mala e falando sobre a viagem. E aí eu saí do quarto, fui lá fora, peguei um áudio, meu Deus, como é que conta, né? E aí voltei de novo no quarto e ele enchendo a mala. Aí eu disse: amor, tu não vai precisar de tudo isso de roupa. Aí ele parou, ficou me olhando, ele disse: já aconteceu? Eu disse: já. Você não vai passar muitos dias. E a reação dele naquele momento foi algo muito forte para mim ver. Ele levantou as 2 mãos para o céu e disse: glória a Deus. E é exatamente nisso que nós cremos. Nós não somos daqui, nós convivemos com a saudade. Ele está vivendo esse momento da saudade do seu último irmão vivo, mas nós precisamos glorificar Deus
em todo o tempo. Amém? Minha mãe perdeu o seu companheiro de vida de 62, né, mãe? 61 anos de casados. Há pouco tempo o papai faleceu, em fevereiro, né? E a mamãe, não vou dizer que é fácil, mas ela tem se permitido viver, continuar caminhando naquilo que nós cremos e naquilo que nós realmente entendemos que é a vida eterna, que não é aqui. Amém? Então, não em tom de luto, mas em tom de festa. Hoje nós estamos, né, desde ontem celebrando os 5 anos do Ministério Restaurando Famílias. Hoje jogaram a gente da cama cedo, né, 5 horas da manhã. 4 e pouco o celular despertou, eu digo, será, meu Deus? E aí eu vi, olha, a Anabel me enganou com a Adilson. Eu fiquei de dar uma camisa, trazer uma camisa para eles, né? E aí eu disse assim, não, acho que eu não vou, mas poxa, eu dei minha palavra que eu ia levar a camisa, então eu tenho que ir, né? Cheguei aqui, esperei. E nada deles chegarem, né? Aí eu disse, vou ter que correr mesmo. Eu peguei safari. Não, já peguei o rádio da mamãe, porque eu não dei conta da corrida. Não sei quem foi o fofoqueiro que foi lá já dizer para ela. Eu peguei um desvio, ainda peguei uma carona com o Léo. Eu digo, Léo, eu não quero nem andando mais, me deixa de moto lá perto. Tudo bem, né? A gente tem que confessar os nossos pecados. Deus há de me dar força para na próxima, se tiver alguma de 2 quilômetros, alguém me avise. Será que existe? Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, um texto muito rico de informações, muito rico de detalhes. Hoje é um texto bem conhecido, mas hoje as palavras saltaram, né? Como sempre, a palavra de Deus ela se renova. Abra sua Bíblia no livro de Zaqueu. Aliás, Zaqueu ainda não, né? No livro de... Onde é que está a história de Zaqueu? Lucas capítulo 19. Eu podia ter esperado mais um pouquinho para ver quem ia procurar o livro de Zaqueu, né? Lucas capítulo 19, nós vamos ler de 1 a 9. Já temos aqui na projeção, e a palavra de Deus diz assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para ver, pois Jesus estava prestes a passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nessa hora nós pedimos, Espírito Santo de Deus, traz a revelação, o direcionamento daquilo que o Senhor quer falar conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Que todo pensamento esteja cativo à Tua voz agora, Pai. Que nós não venhamos nos distrair com nada, em nome de Jesus. Amém.
Que detalhe, né? Que história linda essa. É muito interessante porque quando a gente vê o texto, né? O texto que vem narrando, ele diz que Zaqueu queria ver Jesus. Talvez movido pela curiosidade, né? Jesus já estava ali em missão e com certeza era o assunto do momento. E aí ele tinha aquela curiosidade, né? Zaqueu ficou interessado em saber quem é esse Jesus. E aí a gente para e pensa, né? O que nos trouxe aqui hoje? Você veio encontrar alguém, você veio estrear uma roupa nova, né? Você veio ver se ainda tinha bolo que sobrou de ontem. O que te trouxe aqui hoje? Porque nós estamos diante da presença de Deus, amém? Nós viemos encontrar com Ele. E aí, qual é a nossa motivação? O que nos traz aqui? Qual foi aquilo que te despertou a levantá-la da sua cama, talvez vendo um filme, descansando, e disse, não, eu vou ao culto hoje. Eu vou àquele lugar, eu vou àquela igreja específica, vou lá no Ministério Restaurando Famílias. A gente precisa parar e fazer essa reflexão, porque, queridos, a motivação, aquilo que nos move, aquilo que nos movimenta, é algo muito importante para a gente colocar realmente ali na balança e saber onde o nosso coração está nos direcionando. Minha antiga pastora, ela usava muito essa expressão. Às vezes eu dizia assim, pastor, eu queria arrumar o banheiro lá da igreja. Uma vez eu fiz uma reforma lá no banheiro, eu queria trocar a luminária, pintar. Aí ela disse, qual a motivação disso? Você quer elogios, você quer aparecer, ou você realmente entendeu que aquele lugar precisa de cuidado, você quer servir o corpo? Aí eu já passava no pente fino, né? Para saber realmente qual era a minha motivação. Porque às vezes, quando ninguém está vendo, nós somos outra pessoa. Mas quando a gente está diante das pessoas, quando você sabe que alguém está te olhando, você arruma a sua roupa, você fala docemente, você é outra pessoa, você tem outro comportamento. Quem é você? Zaqueu era um homem que não era bem quisto naquele lugar. Zaqueu era rico, a palavra de Deus nos narra isso, que ele era um homem rico. Mas a riqueza de Zaqueu era da extorsão, era de cobrança indevida de impostos. Então ele não era uma pessoa bem querida. Provavelmente a palavra de Deus, quando a gente começa a estudar ali de João, a gente já vê que o tempo todo que Jesus começa o seu ministério, quem andava atrás dele? Quem? Uma multidão. Uma multidão seguia Jesus todo o tempo. Então eu imagino Zaqueu por ali por trás, né? A Bíblia narra que ele era um homem de baixa estatura, baixinho, poderoso. Então ele devia ter pensado, bom, eu não vou me meter no meio desse povo, porque capaz que eu apanhe ainda. Ninguém gostava dele. Então ele fica ali por fora. A Bíblia diz que ele vai percebendo, procurando ver, tentando achar por ali, como ele não consegue, o que é que ele faz? Ele teve uma ideia. E ele disse, bom, eu vou correr, talvez passar o trajeto da caminhada de Jesus, como passaram da corrida, né? E eu não vi hoje que era 2 voltas. Aí eu dei a primeira volta, feliz da vida, que eu tinha conseguido, né? Estou chegando, né? Já estava chegando aqui na Gentila, e quando eu olhei, começou a passar de volta o pessoal que já tinha passado por mim, já voltando pelo outro lado. Eu digo, esse pessoal não está mostrado. Tá aqui o menino que ganhou, aquele senhor que ganhou, ele veio. Pense um senhor para correr, mas tinha asa no pé dele. Olha, eu digo, meu Deus, que homem vaidoso.
Pra que isso? Dá 2 voltas. Ele quer me humilhar. E não demorou, lá veio outros e outros passando. Eu peguei, não sei quem. Aí eu cheguei na esquina aqui da Gentila. Aí alguém me disse: é mais uma volta, pastora. Eu disse: não. Eu sou uma senhora de quase 50 anos, sedentária. Voltei essa semana para malhar, a personal quase me mata no primeiro dia. Minhas pernas não aguentam. Aí o Léo estava bem na esquina lá de moto. Eu disse: Léo, pelo amor de Deus, me leva. Aí ainda entrei pelo lado errado, né? Aí quando eu vi que eu vim correndo, aí o pessoal: mas pastora, a senhora veio do lado errado. Eu digo: não, eu não aguento isso. Zaqueu fez tipo eu, ele tentou dar uma mascarada ali no negócio, né? E ele correu na frente da multidão. E ele subiu em uma árvore. Quando ele sobe naquela árvore, ele fica lá em cima, procurou um bom lugar para ver Jesus passar. Sabe, essa atitude de Zaqueu era uma atitude para um homem do porte dele. Imaginem um homem rico fazendo isso. Subindo numa árvore para ver Jesus passar. Mas ele não estava nem aí. Aquilo ali já revelava a intenção do coração dele, o desejo de ver Jesus. E aí a gente para e pensa, né? Qual é a atitude que eu e você temos tomado? Tem crente que não anda nem com a Bíblia, que é para não dar na vista. Não, tá aqui, ó. Nunca abriu. E aí a gente meio que se mascara, se mescla no meio das pessoas. Eu disse ao pastor José, nós não somos como as pessoas, nós não andamos com a boiada, pastor. Não tem para que essa corrida ser 5 horas da manhã, pelo amor de Deus. Bora vir mais tarde um pouquinho. Aí aqui na igreja tem uns corredor profissional, né? Aí eles: não, é 5 horas. 4 horas a gente acorda e chega às 5. Aí eu fui volta vencido. Eu acho que a Luana vai pegar mais pesado essa semana. Eu tô chorando muito aqui. E aí a gente para e pensa, né? O que a gente tem feito? Que atitude você tem feito para mostrar para Deus realmente que você está aqui para dar tudo por Ele? Porque a gente fica igual eu, assim, reclamando. Porque levantou 4 horas da manhã. Não foi nem 4, foi 4:30. E aí a gente vê um Jesus que não tinha carro, um Jesus que não tinha avião, que não dormia num bom colchão, que não tinha um bom travesseiro. E esse homem caminhou de cidade em cidade. Como ele mesmo disse: se você quer me seguir, você não vai ter onde pousar a sua cabeça. Mas a gente quer o conforto, a gente quer, né, a melhor cadeira, a gente quer a melhor posição para a gente sentar, para a gente procurar onde é que o ventilador está, porque esse ar é fraco, né? Então vamos sentar no lugar. Tem uma irmã que um dia desse eu disse: irmã, venha mais para frente. Ela contou com o ventilador: não, vou ficar aqui. Ela vai me pegar quando eu descer. E aí a gente vai vendo que essa caminhada com Jesus, ela precisa que eu e você tenha atitude realmente que mostre que nós estamos aqui para valer, que nós estamos aqui de boa vontade, de bom grado. A gente tem uma brincadeira aqui que a gente diz que quando alguém vem se apresentar como um membro, a gente diz: olha, essa igreja não é para estar no banco. Para começar, nós temos um monte de vassoura aqui atrás.
E hoje, quando eu cheguei aqui nesse lugar, tinha uma mulher rica lavando o banheiro. Sabe? Ela não precisava. Mas a atitude mostra que nós precisamos sair dessa zona de conforto e escalar o que for preciso escalar. Não chegue só para assistir o culto. Venha cultuar conosco, venha preparar o altar conosco. O pastor Jaziel tem feito esse convite domingo após domingo. Chegue mais cedo um pouquinho. Sempre tem um trabalhinho a fazer. Sempre tem uma goteira que fica ali molhando. E aí alguém vai lá e enxuga. Sempre tem alguma coisa, gente, para arrumar. E isso não é humilhação, isso é ação. É atitude que nós precisamos ter. Eu louvo muito a Deus pelo Ministério Restaurando Famílias. É uma igreja que não tem preguiça. É uma igreja que as pessoas têm no DNA esse desejo de serviço. Se você já veio algum dia para a nossa escola dominical, 8h30 da manhã, a gente está aqui botando mesa. Não quero nem saber se o irmão está visitando. Irmão, me ajude ali, bora carregar a mesa, botar aqui, para a gente sentar e tomar um café junto. Aí a gente toma café junto, depois a gente estuda a palavra de Deus. Depois o pastor Beto diz assim: vamos pegar as vassouras e arrumar a igreja? Vamos! Aí a gente varre a igreja e as crianças junto. Porque eles estão sendo ensinados. Como eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, essa mulher tem muita responsabilidade desse ministério existir. A minha mãe, ela limpava a igreja. Ela não ganhava nada por isso. Ela servia limpando a igreja lá no Senado. E eu dizia: mãe, deixa eu ir, bora. Eu não queria limpar nada, né? Eu queria deslizar na água, porque elas lavavam e eu ficava brincando de patinar para um lado e para o outro na igreja. Mas eu aprendi. E o dia que eu me reconciliei, a primeira coisa que eu perguntei ali na igreja, eu disse: que dia vocês limpam a igreja? Aí a igreja, o irmão lá disse assim: é o seguinte, aqui ninguém limpa a igreja, a gente tem um zelador, a gente paga para ser limpo. De guarda, não. Ninguém, vocês não ajudam ele, não. É ele que é o responsável. Disse: quem é o zelador? Aí aquele senhor, fui lá, irmão Francisco: que dia o senhor limpa a igreja? Ele disse: não, irmão, não precisa de ajuda não, eu mesmo limpo. Eu digo: irmão, que dia o senhor limpa a igreja? Me diga aí que eu quero, me deixa servir, pelo amor de Deus. E aí ele disse assim: irmã, eu limpo a igreja 5 horas da manhã. Eu disse: 5 horas da manhã? A coragem já ficou pouco. Vocês viram que eu sou meio preguiçosa para acordar já. Aí ele disse assim, eu disse: irmão, o senhor não limpa essa igreja 5 horas da manhã? Não é verdade. Ele disse: não, irmã, eu molho 5 horas da manhã, porque lá era aquele piso antiderrapante, horrível para limpar. Ele disse: como ela é difícil de limpar, eu molho, deixo o produto agindo, vou tomar meu café. Eu digo: então 7 horas eu chego. E eu amava fazer aquele trabalho com ele. Eu me ajoelhava e eu não fazia nada na minha casa. Eu tinha 2 empregadas. Mas eu passava a manhã, o dia dentro da igreja, lavando e passando óleo de peroba naqueles bancos. Amava fazer isso. E o dia que eu vi o Cacá me ajudando, naquele dia eu sentei e chorei, porque eu lembrei do que era a 3ª geração, aprendendo de algo que eu vivi com a minha mãe, e hoje os meus filhos servem também ao Senhor. Queridos, nós precisamos ter ação. E Zaqueu teve atitude. Zaqueu vai na frente, corre, sobe naquela árvore. E aquela ação, não a atitude dele subir numa árvore, porque Deus não está preocupado. Quem limpou a igreja hoje, quem carregou o garrafão de água, quem preparou o chá, o café, Deus quer saber qual é a motivação do meu e do seu coração. Amém? Isso precisa estar muito claro. Quando a gente vê o Senhor, a palavra de Deus narrando, que Jesus senta ali naquele momento da oferta. Outro dia o pastor Jaziel pregou sobre isso.
E Jesus fica ali olhando a intenção do coração de cada pessoa que trazia e botava a moeda no gasofilácio. Até o momento que aquela viúva chega com 2 moedinhas, né? Deus não quer saber quanto você está dando, mas qual é a motivação do teu coração. A vida com Deus, queridos, não é sobre subir, é sobre descer. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: antes de subir, desça. Estamos vivendo dias onde é pregado sobre o evangelho da prosperidade, né? Venha para Jesus e nunca mais você vai sofrer nada. Venha para Jesus e você será próspero. Não vai ter crise, ninguém adoece. Mentira. Porque a palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflição, mas do que eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós vencemos com Ele. Amém? Essa é a atitude do nosso coração. Nós precisamos entender e parar de achar que é você, né? Que é sobre você. E não é. Eu gosto muito de uma canção que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É para ele. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. Quando nós entendemos isso, a gente para de achar que é a gente que vai resolver alguma coisa. Até vontade a gente tem. Nós, como pastores, a gente olha determinadas situações que ocorrem e a vontade é ir lá e resolver. É ir lá e tirar dor. É ir lá e tirar a fofoca. É ir lá e tirar a intriga, a confusão. Mas nós não podemos, porque é o Senhor quem opera. É o Senhor quem faz, e é só quando você convidá-lo para sua casa. É só quando você permitir que ele verdadeiramente entre e faça a mudança que precisa ser feita. Nós estamos aqui nesse lugar, semana após semana. Não só com culto de domingo, culto na quarta, células, escola bíblica dominical, aconselhamentos, visitas. E ainda assim, às vezes a gente chega em casa, aquela casa que a gente saiu já está em pé de confusão de novo. Não sou eu, não é o pastor Jaziel, a pastora Lona, a pastora Nádia, nenhum dos pastores vão resolver se você não tomar uma atitude. Se você não entender que para você subir, você precisa o quê? Descer. A gente vê pessoas, né, queixosas. Ah, porque eu já estou há tanto tempo na igreja e nada mudou na minha casa. Será? Fazer a dancinha agora. Não. Pare e pensa. De onde você veio, o quanto Deus já lapidou, já trabalhou na tua vida. Uma das orações que desde o dia que eu me reconciliei, eu fiz e faço. Senhor, não me deixe esquecer de onde eu vim. Porque às vezes a gente já está há um tempo na igreja e a gente pensa que é melhor do que quem não está como você gostaria que estivesse. E é bem interessante porque quando a gente vê esse encontro, Jesus percebe Zaqueu ali naquela árvore. E qual é o comando que Jesus dá para Zaqueu? Desça. Imagina a cara do Zaqueu. Me acharam. Jesus parou a multidão. Olha para aquele homem e diz assim: ei, desce daí que hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu quero ficar lá, eu tenho uma obra a fazer naquele lugar.
A cara do Zaqueu deve ter sido a melhor, né? Descendo da árvore, né? Passando no meio da multidão, e a multidão, não acredito. É a Mary mesmo, que é a pastora daquela igreja. Ah, aquela Mary. Sabe? Sempre vai haver dedos apontados para você. Sempre vai haver os murmuradores. Aqueles que acham, principalmente os religiosos, que se acham mais e melhor. E não foi diferente com Zaqueu. Quando Jesus diz, eu vou lá para tua casa, meu irmão, desce daí. A palavra de Deus, ela diz que naquele momento, todos, verso 7, todos os que viram isso, murmuraram. Com certeza alguém disse, isso lá é Jesus, se fosse um Jesus de verdade, se ele fosse um homem de Deus, ele saberia quem é o Zaqueu. Nunca que ele ia entrar na casa do Zaqueu. Mas Jesus não está preocupado com isso. Porque o Senhor, ele quer o teu coração. E certamente Jesus olhou para Zaqueu e viu naquele homem, um homem disposto a realmente viver uma virada, uma mudança de vida. E a palavra de Deus, ela diz que Zaqueu desceu como? Depressa. E com muita alegria. Seja ágil, seja rápido. Pare, senão você vai ficar igual o povo no deserto, 40 anos. Você conhece alguém que é assim? Que é um ciclo. A gente encontra ela daqui a 5 anos e o choro é o mesmo. São as mesmas dores, são as mesmas lamúrias. Ó vida, ó céu, ó azar. A pessoa não consegue sair do ciclo da ferida. Não consegue ter uma atitude. Deus está te chamando hoje. Para de dizer amanhã eu vou. Não, pastor, eu vou mudar. Não, mude agora. Mude agora, desça agora. Tome uma posição agora. Porque as pessoas cansam. A gente que trabalha com casais, é muito comum nós encontrarmos casal que a pessoa pediu a vida inteira, amor, olha aqui, amor, por favor, amor, 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 amor. E o amor nem tchum. Lá um dia a pessoa cansa das promessas. E aí o outro diz, não, mas agora eu já ia mudar. Não, é hoje. É agora. E graças a Deus. A palavra de Deus diz no verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou. Enquanto o povo estava, olha, aqui fora da casa, murmurando, falando. Jesus olha para Zaqueu. Zaqueu se levanta e diz para Jesus, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ação, atitude. E aquilo ali para Jesus foi suficiente. Pare de dar desculpa. Pare de esperar. Nós precisamos entender que é hoje. Ah, pastora, mas estão falando. Deixa falar. Se Zaqueu fosse olhar... Gente, Zaqueu tinha acabado de receber Jesus na casa dele. O coração dele já estava ali predisposto. E ainda assim os religiosos dizendo, mas ele... Não pode. A salvação é para mim, para ele não.
quê? Por que você acha que só você é a menina dos olhos de Jesus, né? Que a graça não pode alcançar? E aí a gente vê um homem posicionado. Ele não ficou chorando, ele não ficou distraído com o que estavam falando, ele não ficou olhando para a multidão, ele olhou para Jesus e disse: Jesus, eu errei sim, mas hoje eu estou numa posição em quem eu extorqui, se eu peguei algo que não era de alguém, vou devolver. Olha essa consciência, olha esse entendimento. Quando a gente faz isso, a gente percebe Zaqueu ali, mantendo assim um foco em Jesus muito grande. Ignore os murmuradores, ignore os fofoqueiros, ignore os maledicentes. Mantenha o foco naquilo que importa. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. No dia que meu pai morreu, no outro dia eu vim para a igreja e alguém disse assim: pastora, eu disse: eu não tenho mais nada a fazer pelo meu pai já descansou. O que tinha que ser feito foi feito. Tem dias que a gente chora? Tem dia que a saudade aperta? Tem. Mas eu continuo caminhando, porque eu não cumpri ainda a minha missão. E eu não posso simplesmente sentar e ficar chorando. Nós precisamos manter o foco. A palavra de Deus em João 12:24 diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar frutos. Nós precisamos ter essa atitude de entrega a ponto de ser capaz de entregar a nossa vida a Jesus. Hoje a gente vê muitas pessoas buscando vantagem em tudo. Em tudo. Quando nós, os jovens, tiveram a ideia da corrida, o pastor Jaziel disse: olha, as corridas hoje são muito organizadas, né? Fiquei sabendo agora disso, não sabia. E aí o pastor Jaziel disse: nós não vamos fazer nada, porque nós não nos organizamos antes, então a gente vai fazer uma coisa bem simples. E aí a gente para e pensa, né, que hoje, aí as pessoas ligavam: mas tem medalha? Vai ter camisa? E a gente não cobrou nada, né? E glória a Deus, conseguimos fazer uma camisa com a ajuda de muitas pessoas. Mas a gente tem essa mania feia de querer levar vantagem nas coisas, de querer de alguma forma ganhar. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: na matemática de Jesus não é assim. Primeiro você dá, primeiro você vem aqui e entrega a tua vida, entrega teus sonhos, entrega os teus planos, e aí o Senhor toma tudo e dá em dobro, porque Ele não é Deus de mentira. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele nos promete, inclusive, alegria e paz em meio à dor, em meio ao vale. Fique de pé. E aí quando a gente olha para Zaqueu, a gente vê que não precisou Jesus pedir nada para Zaqueu. Zaqueu toma atitude, vira para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou devolver o que eu peguei indevido. O que você tem que entregar para Jesus? Hoje nós estamos celebrando o aniversário. 5 anos que o Senhor abriu essa porta. 5 anos que o Senhor tem feito
obras grandiosas em nosso meio. Eu não vou nem dizer nesse lugar, porque não é só aqui. Foi na Avenida Santana, foi no GPC, foi nos nossos encontros. Em nosso meio, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem restaurado. Mas a gente viu muita gente que veio só de cabeça. Pegou o que queria, saiu por aquela porta e nunca mais voltou. A gente liga e a pessoa já nem atende. A gente tenta contato e a pessoa já não atende porque ela não veio atrás de Jesus. Ela não veio para dar, ela só veio buscar a bênção dela. Ela só veio receber. Mas quando a gente olha para Zaqueu, a gente vê alguém que primeiro entregou, que primeiro deixou, que não se importou com o que estava sendo dito, com o que estava sendo falado. Ele simplesmente entrega aquilo que o Senhor precisava viver. E aí o que é que acontece quando Zaqueu faz isso? O Senhor olha para aquele homem e diz: hoje a salvação chegou na tua casa. Você precisa de um milagre. Você precisa do socorro de Deus. Então primeiro desça. Primeiro entregue. E aí sim, o Senhor irá conduzir as coisas. O preço da salvação já foi pago. E aí a gente vê que esse é o papel desse Jesus que andava caminhando de cidade em cidade, e que ainda hoje está aqui para te oferecer a salvação, porque Ele veio para libertar e salvar aquele que estava perdido. Se você entende que precisa hoje entregar alguma área da sua vida, ou até mesmo a sua vida, Jesus, isso é entre você e Deus. Eu não sei como está a tua vida. Mas se você entendeu que durante essa ministração o Senhor está te chamando, dizendo: essa área você pode vir à frente, nós vamos orar com você. Faça como Zaqueu. Mostre, tenha uma atitude que mostre que você precisa dele. Me dá a tua paz. O que é que você precisa largar hoje? Deixar para trás? Mexe com minha estrutura para todas as coisas. Ensinar o eu não sei essa para mim, Senhor, faz o milagre. Para você viver um milagre, você precisa se colocar no lugar da bênção. Atraia o olhar de Deus. Se for preciso, você passar essa vergonha de subir uma árvore ou mesmo descer, caminhar no meio da multidão. Faça, porque Ele vai te amar. E chamar sua atenção. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu careço do Senhor. Eu preciso desse louvor. Chame por ele! Faça a oração!
livrai a minha vida, mexe com minhas vidas, Salvador, te ensinar a acreditar. Quero nosso Deus, pare de achar que é você que vai mudar alguém. Pare de achar que é você que vai ser capaz de trazer mudança para dentro da sua casa, transformar tudo. A palavra de Deus diz que o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo se chama o Espírito Santo de Deus. Mas você é responsável pela sua atitude, pela sua atitude. Você vai ver a conta dela. A salvação, ela é individual. Você precisa entender. O bonito dessa história é exatamente isso. Zaqueu não sentou ali diante de Jesus e começou a contar um monte de história. Jesus, a minha mãe era assim. Sabe, Jesus, meu pai me abandonou. Jesus, não. Zaqueu disse, eu vou devolver tudo que eu roubei. Eu vou devolver tudo que eu peguei no meu filho. É a sua atitude. Você é responsável pela sua atitude. Olhe para dentro de você. Desça dessa área. Pare de se esconder. Tenha coragem. E aí sim, Deus não trabalha no oculto. Deus trabalha na luz. Ele trabalha no que é claro, no que está exposto. Quando as pessoas vêm ao altar do Senhor e se entregar, se expondo, aí o Senhor diz, você está pronto, você está pronto. Porque você teve a coragem de, ainda que alguém olhe e diga, mas a irmã ali de novo. Sim. E venha quantas vezes precisar. Mas viva o milagre. Convide o Senhor para entrar e fazer mudança, e curar as suas dores, e curar as suas feridas. Por elas você é responsável. Entra na minha vida, me ensinar a santidade. Quero mais somente a ti, porque eu sei vai sobre nós em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu te dou mais. Sabe me ensinar a desfrutar. Quero mais somente a ti. Pai, nessa noite, nós te apresentamos cada vida, Senhor, que teve a coragem de vir ao teu altar. Pai, eu não conheço as dores das minhas irmãs, mas eu sei que elas já te falaram. Elas já contaram o que é que elas precisam e o que elas vão fazer. Eu creio que elas vão fazer. Não vai ser amanhã. Já está sendo entregue agora, nesse momento. A atitude já foi tomada. Sustenta, Pai, cada uma delas, dando a força necessária, dando a disposição necessária, para que tudo que está sendo acordado contigo, Pai, seja entregue, seja realizado.
E assim como o Senhor vira para Zaqueu, porque toda vez que alguém vem se apresentar aqui, aí o Espírito Santo começa a incomodar o coração de muita gente que está aí. Será que vou? Será que eu não vou? Vamos aproveitar. Tem mais alguém que quer ser apresentado como membro do Ministério Restaurando Famílias hoje? Tem mais alguém? Já aproveita, a gente já faz a mesma oração para todo mundo. Quem vem? Quem vem? Tem mais alguém? 5, 4, se não vier agora, só no último. 3, 2, cadê? Mas realmente nós cremos que o Senhor Ele não nos chamou para estarmos parados. Nós precisamos estar em movimento. Deus é Deus de movimento. Então sejam bem-vindos, que possam estar integrados, que nós possamos crescer e caminhar juntos com o Senhor. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Pai, nessa noite nosso coração rejubila, Pai, pela vida dessas mulheres e do Bernardo, Senhor, que está aqui. Que o Bernardo cresça, Senhor Deus, em tamanho e conhecimento nesse lugar. Que ele chegue um dia em casa e diga para a Fernanda, Pai, o que ele aprendeu na escola dominical, o que ele aprendeu no cultivo das crianças, e que ela seja, Pai, uma mãe com sabedoria. Obrigada pela presença da sua mãe aqui como membro também. Obrigado, Senhor Deus, pelas duas caminhoneiras que vão queimar conosco nesse lugar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E que assim o Senhor continue acrescentando, Pai, homens e mulheres de Deus nesse lugar, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem
Que maravilha, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tremendo, né? Maravilhoso. Deus continua abençoando esse ministério. Em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos ofertar, como os irmãos que ajuda aqui. E você pode vir com a sua família, se você estiver com a sua família. Se você não estiver com a sua família, você pode vir sozinho também. Ou pode abraçar o irmão e junto, né? A família de Deus também. Tá? Normalmente a gente convida a família a vir ofertar juntos. Que Deus seja louvado por esse momento. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
teu coração está queimando de amor pelo Senhor, amém, glória a Deus, que você possa queimar de amor, amém, que Deus seja louvado. Senhor, nós te adoramos nessa noite tão maravilhosa, Pai, que nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Nós somos muito gratos ao Senhor por cada vida, Pai, que tem se derramado no teu altar, por cada vida, Pai, que tem se dedicado ao Senhor. Nesse momento nós apresentamos os dízimos e as ofertas, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Eu chamo o pastor Beto aqui para dar os avisos. Vai ter apresentação das crianças? Porque eles falaram que não. Só confirma lá. Só um minutinho, pode sentar. Deixa eu confirmar aí. Sim, quarta-feira nós temos aqui no Ministério dos Temas de Famílias o culto do oleiro. É uma bênção, irmãos. Quem já participou do culto do oleiro? Amém. Quem nunca participou do culto do oleiro? Pois é, venha participar. Tem sido uma bênção. Nós temos aprendido muito na palavra de Deus. Deus tem feito grandes coisas. É um momento de ser ministrado pelo Senhor. Nós temos esse culto aí para que você seja abençoado. E Deus também tem dado oportunidade para que você possa testemunhar, falar do que você tem passado aqui, para que a gente possa se conhecer melhor e ter mais comunhão. O pastor Beto vai continuar com os avisos. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Vamos lá para a nossa agenda da semana. Como é que vai ser essa semana abençoada? E essa semana nós temos arqueiras. Isso. Então vai mudar um pouquinho a nossa programação. Na quarta-feira mantém, como a pastora Nádia bem reforçou aqui, culto à Casa do Oleiro às 19h30. Na sexta-feira não teremos a célula de casal. Poxa vida. Logo nessa sexta, não, pastor? Porque nós estaremos indo em direção ao Congresso Arqueiras, queridos. Um congresso abençoado de mulheres que vai começar na sexta e terminar no domingo, tá bom? Inscrições encerradas, né, no domingo. Ainda tem, olha só que bênção, você mulher que ainda não se inscreveu, melhor correr. Se quiser ir ainda, corra, fala com a irmã Kênia aqui, com a irmã Janete, nossas irmãs de liderança das mulheres, tá bom? E não deixe de participar, tá certo? Sábado nós teremos a célula de jovens aqui na igreja. Só o Luan gritou aqui. E é criança, hein? Mas tá valendo, Luan, valeu pela moral aí. Domingo pela manhã não teremos EBD. Poxa, esse domingo que eu vinha, né, de irmão Robert? Poxa, não vai ter, meus irmãos, vai ter arqueiras lá. Então, a maioria dos professores, os nossos líderes da EBD vão estar envolvidos e não teremos a escola bíblica. Mas, à noite, no culto de celebração, todo mundo vai estar junto aqui para receber as mulheres que vão estar chegando do congresso. Então, domingo à noite, culto de celebração às 19 horas. Quem aí já tem uma programação com a esposa aí no dia dos namorados? Levanta a mão aí. Poucos, né? Mas eu quero dizer para você que ainda não tem. Nós teremos, dia 12 de junho, uma programação especial do Dia dos Namorados, onde você pode levar a sua esposa, ou você, esposa, levar o seu esposo. Lá você vai ter um jantar especial, tá bom? Pastor Beto, como é que eu me inscrevo nesse negócio aí, nesse jantar? É só falar com o pastor Jaciel e a pastora Luana, eles já estão lá na porta, se você quiser. E eu indico a você, vai ser uma noite muito especial, vai ser no dia 12 de junho, tá bom? Jantar dos namorados, não é isso, Caleb? Certo? Ó, até o Caleb já sabe mesmo, então não deixe de se inscrever aí. Gente, nós estamos lá na frente com apenas 16 feijoadas. Nós tivemos hoje pela manhã a venda. Eu sou suspeito para falar, porque foi a minha mãe que fez. Está uma delícia. E o objetivo dessa venda é para ajudar na inscrição de irmãos que estão indo lá para as arqueiras.
Então passe lá na frente. Além da feijoada, a gente tem um chopp especial, chopp gourmet. Não é isso, Calel? É. Chopp gourmet, apenas R$5. Então abençoe a vida das nossas irmãs, estão lá na frente vendendo, tá bom? E é esses os avisos da semana. Pastora Nádia, pode vir aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa semana seja cheia da presença de Deus. Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada. E vamos manter o contato, né? Que você possa buscar, se você precisar, buscar os pastores, para que a gente possa ter mais comunhão, ter mais contato com vocês. Deus seja louvado. Eu quero que também, quem não conhece aqui, esse aqui é o Hugo. Tem muita gente que não te conhece, por incrível que pareça, né? Mas é o filho da pastora, o primogênito, está aqui, né? Seja bem-vindo, Hugo. Sempre ele vem nos visitar aqui, né? É uma graça dele aqui. O Hugo é uma bênção, viu? Um poeta e um missionário, um evangelista. Que Deus continue abençoando o teu ministério. E também ele faz parte da banda do filho, né? Metanoia. Glória a Deus. Estou muito feliz, viu? Que Deus abençoe poderosamente. Seja um tempo de crescimento. Eu vou orar por vocês nesse momento. Coloque a mãozinha assim, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o seu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E com essa igreja, todos dizem amém. Glória a Deus. Deus abençoe você.